Em um mundo onde relacionamentos se tornaram rápidos, descartáveis e movidos pela pressa, existe um tipo raro de mulher. Aquela que não precisa implorar por atenção nem competir por espaço na vida de ninguém. Ela se torna naturalmente inesquecível. Não porque tenta ser perfeita, mas porque desenvolve uma presença emocional tão madura, tão alinhada consigo mesma, que qualquer homem de valor reconhece imediatamente. Eu não posso perder essa mulher. Hoje você vai entender, de forma clara, profunda e sem ilusões, o que realmente diferencia uma mulher comum de uma mulher que inspira respeito, desejo e compromisso genuíno. Seja bem-vinda. Vamos começar. Quando uma mulher começa a descobrir sua própria força, algo muda de maneira silenciosa, mas poderosa. Ela deixa de buscar validação em olhares externos e passa a construir uma espécie de autoridade interna. É aquela serenidade que você percebe em alguém que sabe exatamente quem é, sem precisar explicar, justificar ou competir. E isso não tem nada a ver com arrogância. Pelo contrário, é uma combinação rara entre sensibilidade e firmeza, entre acolhimento e limites. Uma mulher assim não tenta controlar ninguém, mas também não permite que ninguém controle o seu mundo emocional. Ela observa, entende, pondera e escolhe. E essa capacidade de escolher com consciência é o que a torna tão valiosa. Porque o que realmente atrai um homem emocionalmente maduro não é perfeição, é dignidade emocional. É a forma como você se posiciona, como cuida da sua energia, como administra sua atenção e seu tempo. Quando você demonstra que a sua vida tem direção, propósito e ordem, mesmo que ainda esteja construindo tudo aos poucos, isso transmite algo profundamente magnético, segurança. E segurança, para um homem de alto valor, é irresistível. Não a segurança financeira ou estética, mas aquela segurança emocional que diz: eu sou uma mulher que sabe se proteger, que sabe se afastar do que não me faz bem e que sabe reconhecer quem merece ficar. Essa postura não nasce da tentativa de impressionar ninguém. Ela nasce do seu processo, da sua dor, da sua história, das vezes em que você tolerou o que não merecia e decidiu que nunca mais faria isso consigo mesma. E quando você chega a esse ponto, ou começa a caminhar nessa direção, algo natural acontece. Você passa a inspirar respeito, não porque exige, mas porque irradia, não porque cobra, mas porque demonstra, e isso transforma você na mulher que ninguém quer perder. Com o tempo, você começa a perceber que a sua presença fala antes das suas palavras. Homens observam como você reage ao desrespeito, como lida com frustrações, como se coloca quando algo ultrapassa seus limites. E principalmente observam como você se trata, porque o modo como você se trata define o padrão de como os outros vão se comportar ao seu redor. Uma mulher que se valoriza não é aquela que se acha superior, é aquela que não se abandona, que não diminui suas necessidades para caber no pouco que alguém oferece, que não aceita migalhas emocionais porque sabe que sua paz vale mais que qualquer promessa vazia. Ela aprendeu, muitas vezes da forma mais dura, que perder alguém nunca é tão grave quanto perder a si mesma. E essa consciência muda tudo, porque quando uma mulher preserva a própria identidade, ela passa a se relacionar a partir de escolha, não de carência. A partir de abundância, não de medo. A partir de clareza, não de necessidade. E homens percebem isso imediatamente. Eles sentem quando estão diante de alguém que não está tentando preencher um vazio usando relacionamentos. Eles sentem quando estão diante de uma mulher que consegue ficar sozinha sem se sentir incompleta. Esse tipo de estabilidade emocional é extremamente raro, e é isso que faz uma mulher se tornar inesquecível. Uma mulher que ninguém quer perder é aquela que, simplesmente pelo modo como vive, mostra que pode caminhar ao lado de alguém. Mas nunca deixará de caminhar por conta própria. Ela tem ambições, prioridades, projetos. Ela cuida da mente, do corpo, das emoções. Ela sabe que seu valor não está no amor que recebe, mas na qualidade do amor que é capaz de oferecer, e na coragem de retirá-lo quando não é respeitada. E talvez o ponto mais fascinante seja este:
Quando você se torna essa mulher, você não precisa provar nada para ninguém. A própria energia da sua presença define o jogo. A sua leveza atrai, a sua firmeza filtra, a sua inteligência emocional direciona, e a sua postura afasta tudo o que não combina com a vida que você está construindo. É nesse momento que um homem percebe que perder você não significa apenas perder um relacionamento. Significa perder paz, perder direção, perder inspiração, perder uma mulher que melhora o ambiente, que traz equilíbrio, que eleva o nível emocional da convivência. Perder você passa a significar perder a oportunidade de viver ao lado de alguém que incentiva, fortalece, apoia e, ao mesmo tempo, sabe exigir respeito. E o mais interessante é que você não faz isso para ser desejada. Você faz isso porque finalmente entendeu que merece. E é justamente por isso que se torna tão desejada. Quando uma mulher alcança essa maturidade, uma coisa inevitavelmente acontece. Ela começa a atrair homens completamente diferentes daqueles que costumavam aparecer no passado. Isso porque a sua nova energia filtra automaticamente os imaturos, os confusos, os que jogam, os que só querem validar o próprio ego. Eles até tentam se aproximar, mas não conseguem permanecer. Não porque você os rejeita ativamente, mas porque eles percebem que ali não há espaço para superficialidade. A verdade é que uma mulher emocionalmente alinhada intimida homens que não estão prontos para crescer. Não por ser agressiva ou distante, mas porque ela desperta involuntariamente a consciência de que eles precisam evoluir para acompanhar o ritmo dela, e muitos preferem se afastar a encarar o próprio espelho. Por outro lado, homens emocionalmente maduros identificam essa essência imediatamente. Eles sentem a paz na sua presença, a clareza nas suas respostas, a elegância com que você lida com desconfortos, a honestidade com que comunica o que sente e o que quer. Você não cria drama porque não precisa dele. Você não implora por atenção porque se basta. Você não faz joguinhos porque sabe que a conexão verdadeira não nasce da manipulação, mas da reciprocidade. E isso cria um efeito inesperado. Estar ao seu lado se torna leve, mas ao mesmo tempo desafiador no melhor sentido da palavra. Você inspira o homem a dar o seu melhor, não porque você exige, mas porque a sua energia silenciosa, organizada e segura desperta nele a vontade de ser alguém digno da sua companhia. E perceba, isso é raro, raríssimo. Porque numa sociedade que incentiva dependência emocional, competição entre mulheres, busca desesperada por aprovação e medo de ficar sozinha, ser uma mulher sólida é quase um ato revolucionário. É por isso que você se torna a mulher que ninguém quer perder, porque você representa algo que está desaparecendo. Autenticidade, uma feminilidade que não vem de aparência, mas de postura, uma força que não vem de gritar, mas de saber escolher, uma beleza que não vem de perfeição, mas de presença. E com o tempo, você vai percebendo como isso transforma a sua vida inteira. Conversas ficam melhores, relacionamentos ficam mais sinceros, suas escolhas ficam mais inteligentes. O ambiente ao seu redor muda, porque você muda. E, ironicamente, sem esforço, você começa a ser valorizada justamente por ter parado de buscar valor nos lugares errados. O homem certo, aquele que tem caráter, propósito, estabilidade emocional e visão de longo prazo, reconhece isso como uma joia rara. Ele percebe que você não está ali para preencher um vazio. Você está ali para somar, para construir, para compartilhar. E é exatamente isso que faz com que ele veja em você não apenas uma parceira, mas uma prioridade. Porque, no fundo, todo homem emocionalmente maduro sabe. Mulheres assim não aparecem todos os dias. Elas surgem uma ou duas vezes na vida, quando surgem. E por isso, quando ele encontra uma mulher que vive com clareza, que ama sem medo, que se respeita sem hesitar e que sabe equilibrar doçura com firmeza, ele entende perfeitamente que perder você seria um erro que ele jamais poderia consertar. Com o tempo,
Essa transformação interna começa a transparecer também no modo como você reage às situações que antes tiravam a sua paz. Aquela mensagem visualizada e não respondida já não desestabiliza. A opinião de quem nunca acrescentou nada à sua vida perde peso. A necessidade de provar algo para alguém simplesmente desaparece. Você entende que o verdadeiro poder de uma mulher está na sua capacidade de escolher onde coloca sua atenção e onde ela se recusa a investir energia. Isso não é frieza, é maturidade emocional. É saber que nem tudo merece resposta, nem todo mundo merece acesso, nem todos os convites merecem presença. E é justamente essa maturidade que faz de você uma mulher rara. Porque grande parte das pessoas vive reagindo, implorando, disputando migalhas emocionais, aceitando qualquer coisa para não sentir solidão. Você não. Você aprendeu que solidão não é sinal de falta, é sinal de filtro. É um espaço de reconstrução, de claridade e, sobretudo, de proteção. E à medida que você evolui, sua presença começa a estabelecer um padrão. Homens que antes se sentiam confortáveis em oferecer o mínimo, percebem que esse mínimo não funciona mais com você. Eles sentem, sem que você precise verbalizar, que precisarão trazer presença, compromisso, intenção e respeito se quiserem ter espaço na sua vida. Isso não é arrogância. É um reflexo natural de quem se tornou emocionalmente preciosa. A mulher que ninguém quer perder é aquela que tem uma relação saudável com o próprio valor. Ela não mendiga amor. Ela não precisa ser lembrada de que merece atenção. Ela não espera que alguém a salve da própria rotina. Ela se salva todos os dias com disciplina, autocuidado, introspecção, limites e ambições verdadeiras. E quando um homem presencia isso, algo muda nele também. Ele começa a questionar suas próprias atitudes. Começa a se perguntar se está à altura da profundidade que você carrega. Começa a refletir sobre a própria maturidade, porque uma mulher emocionalmente alinhada não exige perfeição, mas exige responsabilidade. E isso assusta os imaturos, mas atrai os homens prontos. No fundo, homens sabem. Uma mulher que se conhece e se respeita é uma companheira que fortalece, que inspira, que sustenta momentos difíceis e que celebra conquistas de forma sincera. Ela é alguém que soma sem perder a própria identidade. Alguém que apoia sem se anular. Alguém que ama sem abrir mão de si mesma. Essa balança perfeita entre entrega e preservação é o que faz dela não apenas desejável, mas indispensável. E existe outro detalhe importante. Quando você se torna essa mulher, você passa a se mover com uma calma que assusta quem vive no caos. Sua leveza não é ingenuidade, é resultado de autorrespeito. Sua serenidade não é fragilidade, é resultado de limites bem posicionados. Sua confiança não é orgulho, é resultado de conhecer as próprias quedas e ainda assim levantar com dignidade. Essa elegância emocional faz com que um homem perceba que estar com você é um privilégio, não uma obrigação. Porque você oferece algo que não se compra, presença verdadeira. Você escuta de verdade, observa de verdade, ama de verdade, mas também se retira quando necessário, sem fazer alarde, sem criar guerra, sem destruir pontes, apenas preservando a si mesma. Essa postura transforma você na mulher que ninguém quer perder, não porque você se faz difícil, mas porque você é profundamente difícil de substituir. À medida que essa nova versão de você se solidifica, algo ainda mais poderoso começa a acontecer. Você muda a qualidade das conexões que permite na sua vida. Antes, talvez você tolerasse conversas rasas, atitudes incoerentes, promessas soltas ao vento. Hoje, sua energia não dá mais espaço para isso. Seu olhar reconhece imediatamente quando alguém se aproxima por conveniência, por carência ou por interesse passageiro. E você se afasta com naturalidade, sem culpa e sem criar dramas desnecessários. Porque a mulher que ninguém quer perder não vive em função da opinião de terceiros. Ela vive em função da própria paz. Ela entendeu que sua energia é o ativo mais valioso que possui e que quem quiser caminhar ao lado dela precisa ser capaz de protegê-la também.
Não basta charme, não basta presença física, não basta palavras bonitas. É preciso constância, é preciso intenção real, é preciso maturidade, e isso cria um tipo de magnetismo raro. Não é o magnetismo de quem tenta seduzir, é o magnetismo de quem vive com profundidade, de quem olha nos olhos com verdade, de quem sabe a diferença entre afeto e apego, entre amor e necessidade, entre interesse e consideração. É um magnetismo que nasce do respeito que você tem por si mesma e que, naturalmente, obriga o outro a te respeitar também. Homens percebem quando estão diante de uma mulher que não troca sua dignidade por atenção. Isso tem um impacto emocional profundo, porque, no fundo, até os homens mais experientes sabem reconhecer quando estão diante de alguém que se destaca do restante, e quando percebem, tentam manter essa conexão com mais cuidado, mais presença e mais consciência. E existe algo absolutamente transformador nisso. Quando você se torna essa mulher, você não se perde mais em "e se ele me deixar?". A pergunta muda. Ela se transforma em: será que essa pessoa está preparada emocionalmente para estar comigo? Essa mudança de eixo, de medo para a seleção, altera a sua vida inteira. Você para de correr atrás e passa a atrair. Para de aceitar pouco e passa a escolher melhor. Para de se preocupar em ser interessante e passa a ser interessada apenas no que faz sentido com o seu propósito. Essa mudança interna faz com que um homem de verdade enxergue algo raro em você: estabilidade emocional. Algo que dá direção, dá ordem, dá sensação de lar. Não no sentido físico, mas no sentido emocional. Um homem sabe quando encontra uma mulher que não está tentando ser tudo para todos, mas apenas o melhor para si mesma. E é exatamente nesse ponto que você se torna inconfundível. Sua presença vira referência. Sua ausência vira falta. Sua companhia vira privilégio. Sua energia vira filtro. E seu amor vira algo que ele sabe, instintivamente, que não pode desperdiçar. Porque uma mulher assim não só ilumina o caminho de quem anda ao seu lado, ela exige que esse caminho seja caminhado com integridade. E isso faz toda a diferença. E conforme essa identidade se torna sólida dentro de você, a maneira como os homens se comportam ao seu redor também muda. Não porque você os obriga a isso, mas porque a sua postura cria um padrão silencioso, porém inegociável. Um homem sente quando está diante de alguém que não tolera a incoerência, que não aceita ser tratada como opção, que não se deixa levar por discursos vazios. Ele percebe que com você não existe espaço para superficialidade, porque sua sensibilidade é profunda demais para ser enganada e sua inteligência emocional é afiada demais para acreditar em meia presença. E é nesse ponto que muitos homens começam a se ajustar, não por pressão, mas por reconhecimento. Eles entendem que uma mulher como você eleva o ambiente, eleva a conversa, eleva o comportamento, eleva a vida. E quando um homem sente que está melhor com você do que estava sozinho, algo se acende nele. Um desejo natural de corresponder à altura, de ser presente, de ser constante, de ser transparente. Não é medo de perder, é consciência de valor. A consciência de que, se ele não cuidar do que tem, vai perder algo que não encontrará novamente com facilidade. Porque uma mulher assim não é abundante no mundo. A maioria vive presa em inseguranças, dramas, jogos emocionais, disputas por atenção. Mas você não. Você transcende isso. Sua maturidade cria uma espécie de elegância interna. Você fala menos, observa mais, entende rápido, responde com clareza e se posiciona com suavidade, sem nunca abrir mão da sua dignidade. E esse tipo de comportamento se torna tão único que você deixa de ser mais uma e passa a ser referência. Uma mulher que inspira até outras mulheres. Uma mulher que homens comentam entre si com respeito. Uma mulher que entra em um ambiente e é percebida não pela aparência, mas pelo magnetismo silencioso do caráter. Um tipo de energia que não se compra, não se fabrica, não se imita. E o mais bonito é que você não faz nada disso para ser admirada.
Você faz porque finalmente entendeu que sua vida precisa ser conduzida com propósito e que, quando o propósito guia, o resto se organiza. Você não tem pressa, você não se desespera, você não compete. Sua estabilidade emocional faz com que as pessoas ao seu redor funcionem melhor. Você é paz em forma de presença, força em forma de silêncio, amor em forma de discernimento. E quando um homem se conecta com uma mulher assim, ele sente algo que raramente sente: profundidade. Ele sente que pode descansar emocionalmente, porque você não cria tensão desnecessária. Ele sente que pode ser vulnerável, porque você não usa fragilidades contra ninguém. Ele sente que pode ser transparente, porque você cria um espaço de verdade, não de cobrança. Mas sente também que precisa ser íntegro, porque você não tolera falta de respeito, incoerência ou ausência emocional. Você é a combinação que assusta os imaturos e encanta os maduros. Doçura com limites, sensibilidade com poder, acolhimento com discernimento. E essa combinação é justamente o que faz um homem perceber que, se ele te perder, não está perdendo só uma mulher. Ele está perdendo um tipo raro de energia que melhora a vida dele em todos os sentidos. É por isso que você se torna inesquecível. Não porque tenta ser, mas porque é. À medida que essa mulher renasce dentro de você, algo muito interessante acontece. Você começa a perceber que não precisa mais interpretar um papel para ser desejada. O esforço some, a performance some. A preocupação exagerada em impressionar desaparece. O que surge é autenticidade. Aquela autenticidade que só existe quando você finalmente entende que ser quem você é, do jeito que você é, vale mais do que qualquer máscara social que tentaram te convencer a usar. E essa autenticidade é magnética. Ela liberta, ela atrai, ela gera admiração automática porque, num mundo onde quase todo mundo está tentando parecer algo que não é, a mulher que se apresenta com verdade se torna imediatamente memorável. O homem que cruza o seu caminho sente isso. Ele percebe que você não está tentando prender ninguém. Você está simplesmente vivendo com intensidade, clareza e paz. E isso cria uma sensação rara, a sensação de que perto de você a vida fica mais leve. Mas leve não significa superficial. A sua leveza é resultado de profundidade emocional, não de descuido. Você não evita conversas importantes. Você não foge da verdade. Você não usa silêncio para manipular. Você não cria dependência emocional. Você cria conexão que é totalmente diferente. E essa diferença é impossível de ignorar. A mulher que ninguém quer perder é justamente aquela que conduz sua vida como uma mulher adulta, não como uma adolescente emocional. Ela não precisa de aprovação constante. Não cria caos para se sentir relevante. Não estimula ciúmes como tática de controle. Ela é estável. E a estabilidade é tão rara, tão valiosa, tão reconfortante, que homens emocionalmente maduros fazem de tudo para manter essa presença por perto. E existe outro ponto fundamental. Essa mulher não disputa espaço com ninguém. Ela entende que o que é dela chega até ela, que o que não é, passa, e que nada que exige perda de dignidade vale a pena. Essa consciência cria uma aura de segurança que se reflete em tudo. No tom de voz, na postura, na forma como você se move, como olha, como se retira quando não é valorizada. Sua ausência fala tão alto quanto sua presença. Sua retirada é silenciosa, mas impossível de não sentir. Porque quando você sai, você leva consigo a paz que só você sabe construir. E os homens percebem isso. Eles percebem que com você não existe zona cinzenta. Se ele está presente, você retribui. Se não está, você não insiste. Se demonstra intenção real, você abre espaço. Se demonstra instabilidade, você fecha a porta, com educação, mas com firmeza. Essa previsibilidade emocional é extremamente atraente, porque o jogo da sedução existe sim, mas o jogo da manipulação desgasta. E a mulher que ninguém quer perder sabe exatamente a diferença entre os dois. Com o tempo, você se torna a referência de maturidade emocional na vida de alguém.
A pessoa que inspira responsabilidade. A pessoa que faz o outro querer ser melhor. A pessoa que transforma o relacionamento em um lugar de crescimento, não de cobrança. E quando um homem vivencia isso, ele entende que perder você não significa apenas perder sua companhia. Significa regredir emocionalmente. Porque estar ao seu lado o eleva. E perder você o devolve ao caos que ele já não quer mais viver. É por isso que uma mulher como você se torna memorável. É por isso que sua presença marca. É por isso que sua falta pesa. Não pela intensidade com que você chama a atenção, mas pela profundidade com que você toca a vida de quem cruza o seu caminho. À medida que essa identidade se consolida dentro de você, outra mudança começa a ficar evidente. Você não se envolve mais em relações que diminuem sua luz. A antiga versão, aquela que aceitava pouco, que tinha medo de incomodar, que silenciava necessidades para não perder alguém, essa versão vai ficando para trás como uma memória distante. Hoje, você entende que qualquer relação que te pede para se encolher não é uma relação, é uma prisão emocional. E prisão nenhuma combina com a mulher que você está se tornando. A mulher que ninguém quer perder não se molda aos gostos de ninguém. Ela não altera sua essência para agradar. Ela não adapta seus sonhos para caber na vida de alguém. Ela segue crescendo, evoluindo, expandindo, e o homem que quiser caminhar com ela precisa se ajustar ao movimento, não o contrário. Esse é o ponto que muda tudo. A sua vida não gira mais em torno do desejo de ser escolhida. Ela gira em torno do desejo de ser verdadeira consigo mesma. Isso cria um tipo de presença que quase nunca se encontra. Uma presença que inspira respeito desde o início, porque deixa claro, sem palavras, que você não aceita ser tratada como um momento. Você é trajetória. Você é caminho. Você é continuidade. E quem não entende isso, se perde naturalmente ao longo do percurso. E homens percebem isso muito antes do que você imagina. Eles percebem na forma como você responde, na maneira como você escuta, no jeito como analisa comportamentos. Você não se impressiona com impulsos, você observa padrões. Você não se deslumbra com discursos, você presta atenção nas ações. Você não se entrega ao primeiro gesto, você aguarda consistência. Isso, para um homem desequilibrado, é desconfortável. Para um homem pronto, é um alívio. Porque a verdade é que homens maduros não querem uma mulher que aceita tudo. Eles querem uma mulher que os inspire a serem melhores. Uma mulher que tenha opinião, que tenha visão, que saiba exatamente a diferença entre valorizar e se submeter. Eles querem uma parceira que constrói junto, mas que também sabe andar sozinha. Que apoia, mas que também se respeita. Que ama, mas que não se abandona. E esse equilíbrio tão raro faz com que, quanto mais o homem convive com você, mais ele entenda que perder sua presença seria perder não apenas afeto, seria perder direção emocional. Você traz ordem onde havia confusão. Você traz clareza onde havia dúvida. Você traz maturidade onde antes havia impulsividade. Sua forma de amar não sufoca, não aprisiona, não consome. Ela eleva. Ela melhora o ambiente. Ela melhora as conversas. Ela melhora a vida. E é justamente por isso que a mulher que ninguém quer perder nunca precisa temer ser deixada. Porque sua força não está no medo da perda. Está na certeza de que, mesmo que alguém vá embora, você continua inteira. E uma mulher inteira é mais valiosa do que qualquer promessa que um homem possa fazer. Com o tempo, você entende que não está competindo com outras mulheres, está competindo apenas com a antiga versão de si mesma. E a cada dia, você vence. A cada dia, você se fortalece. A cada dia, você se torna mais alinhada consigo mesma, mais seletiva, mais clara, mais magnética. E é exatamente essa jornada de autoconstrução, de amadurecimento, de consciência, que faz com que um homem perceba que você não é apenas difícil de conquistar, você é difícil de encontrar. E aquilo que é difícil de encontrar se torna impossível de esquecer. Existe um detalhe que poucas mulheres percebem, mas que transforma completamente
a forma como um homem enxerga você. A coerência entre o que você diz e o que você faz. A maioria fala de valor próprio, mas continua aceitando o mínimo. Fala que merece prioridade, mas tolera ser tratada como opção. Fala que quer um relacionamento adulto, mas se envolve com homens que não têm estrutura emocional nem para construir um diálogo honesto. A mulher que ninguém quer perder vive diferente. Ela não prega, ela demonstra. Se ela diz que não aceita desrespeito, ela se retira na primeira falta de respeito. Se ela diz que busca conexão profunda, ela não perde tempo com quem só oferece sentimentos superficiais. Se ela diz que quer reciprocidade, ela mesma entrega reciprocidade, mas nunca insiste quando percebe a ausência. Essa coerência é extremamente rara, e justamente por ser rara, ela mexe com a percepção masculina. Um homem percebe que você não está brincando com a própria vida emocional. Ele entende que você é uma mulher que sabe exatamente o que quer. E mais importante ainda, sabe exatamente o que não quer. E quando ele percebe essa clareza, algo acontece dentro dele. Surge responsabilidade, surge intenção, surge cuidado. Porque ele sabe que, se vacilar, não há discurso que te convença a ficar. Ele sabe que você não negocia com sua dignidade. Ele sabe que não está diante de uma mulher movida por carência, mas diante de uma mulher movida por consciência. A maturidade dessa postura cria um contraste brutal no mundo atual, onde quase ninguém sabe lidar com limites. Enquanto muitas pessoas cedem para manter alguém perto, você entende que quem precisa que você se humilhe para ficar, nunca valeu a pena. E isso, essa capacidade de se preservar, é um dos maiores sinais de força emocional que uma mulher pode carregar. E é isso que te torna especial. Não é apenas sua beleza, sua doçura ou sua inteligência. É o conjunto, a autenticidade que você conquista, a serenidade que você constrói, a força interna que você renova, a clareza que você mantém mesmo em momentos difíceis. Essa soma cria um tipo de presença que o homem sente de longe. Ele percebe que está diante de uma mulher que poderia escolher qualquer caminho, mas que escolhe caminhar com intenção. Uma mulher que não se guia por impulsos momentâneos, mas por valores. Uma mulher que vive de forma elegante, não só no comportamento, mas no pensamento, no sentimento, na forma como trata o outro e na forma como se trata. Com isso, a dinâmica dos relacionamentos muda completamente. Você deixa de ser uma mulher que teme perder alguém e se torna a mulher que alguém teme não saber manter. E essa inversão é o ápice do autodesenvolvimento feminino, quando você não se torna inalcançável, mas sim insubstituível, e não porque faz charme, mas porque o mundo inteiro percebe quando uma mulher finalmente lembra quem ela é. Quando essa consciência entra na sua vida, você passa a enxergar os relacionamentos com uma nitidez que antes não existia. O que antes parecia confuso, agora se torna óbvio. O que antes te prendia, agora te liberta. O que antes te machucava, agora te ensina. E você finalmente percebe que tudo aquilo que um dia doeu foi, na verdade, o processo que te moldou para se tornar a mulher que você é hoje. E isso é transformador, porque você passa a amar de um jeito diferente. Não ama para preencher um vazio, ama porque está cheia. Não ama para ser validada, ama porque já se valida. Não ama para ser escolhida, ama porque escolheu a si mesma primeiro. Esse tipo de amor é tão sólido que muda completamente a forma como um homem sente sua presença. Ele percebe que você não está no relacionamento por medo da solidão, mas por desejo de parceria. Que você não permanece por apego, mas por reciprocidade. Que você não oferece afeto para comprar atenção, mas porque seu afeto é parte natural da sua essência. E quando um homem sente isso, ele entende imediatamente que está diante de uma mulher que não perde tempo. E por isso, ele não pode desperdiçar o dela. Essa consciência desperta nele um respeito profundo. Ele passa a medir as palavras, ponderar atitudes, cuidar da maneira como se comporta, porque sabe que cada detalhe importa para manter uma mulher com a sua maturidade emocional ao lado.
E é aí que surge algo raríssimo nos relacionamentos modernos: intenção. Não aquela intenção vazia que vive no discurso, mas aquela intenção que se manifesta nas ações, nos pequenos gestos, na constância, no cuidado, na transparência, na presença verdadeira. Ele quer estar ali, não por obrigação, não por medo, mas porque a sua energia cria um ambiente onde ele se torna mais humano, mais forte, mais íntegro. Você se torna a mulher que incentiva o melhor dele, não com exigências, mas com a sua própria postura, porque sua forma de viver inspira. Sua forma de se posicionar encoraja. Sua forma de amar ensina. Homens percebem quando estão diante de uma mulher que não complica a vida, mas que aprofunda, que não cria guerra, mas não aceita desordem, que não sufoca, mas não tolera descaso. Essa combinação é tão rara que se torna quase impossível de esquecer. E talvez o ponto mais profundo de todos seja este: você não é a mulher que ninguém quer perder, porque tenta ser. Você se torna essa mulher quando entende que o amor próprio não é egoísmo, é estrutura emocional. Quando você aprende a estar consigo mesma sem pressa. Quando cura feridas sem usar outras pessoas como muletas. Quando deixa de romantizar aquilo que claramente não te faz bem. Quando para de correr atrás de quem nunca te alcançou. Quando finalmente entende que sua presença é privilégio, não prêmio de consolação. Essa compreensão altera tudo ao seu redor. Sua voz muda, seu olhar muda, seu ritmo muda, seu padrão muda. E sem perceber, você começa a se mover com a graça de quem não implora, com a paz de quem não disputa, com a firmeza de quem não aceita menos do que merece e com a leveza de quem sabe exatamente para onde está indo. Essa leveza, combinada com profundidade, é o que faz um homem pensar 2 vezes antes de arriscar te perder. Porque ele sabe que, se perder você, não está perdendo apenas uma mulher. Está perdendo um destino emocional que ele dificilmente encontrará novamente. E conforme essa consciência se expande, você passa a sentir uma coisa que é, para muitas mulheres, completamente nova: tranquilidade emocional. Não aquela tranquilidade ingênua que ignora a realidade, mas aquela que nasce da maturidade. A tranquilidade de quem sabe que, aconteça o que acontecer, você permanece inteira. Essa paz muda tudo. Ela afasta a ansiedade. Ela silencia o medo. Ela liberta você de comparações, de expectativas irreais, de relações mal resolvidas. E, ao mesmo tempo, essa paz se torna profundamente atraente, porque um homem sente quando está diante de alguém que se tornou dona da própria vida. A energia muda, a presença muda, o impacto muda. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por propósito. Deixa de se relacionar por carência e passa a se relacionar por escolha. Deixa de procurar quem te aceite e passa a buscar quem te acompanhe. Essa transição é o marco mais poderoso da evolução feminina. E ela tem um efeito inevitável. Os homens certos se aproximam e os errados simplesmente não conseguem permanecer. A mulher que ninguém quer perder é aquela que vive em abundância emocional. Não porque recebe muito, mas porque se conhece o suficiente para nunca mais se contentar com pouco. Ela constrói uma vida rica por dentro, rica de valores, rica de clareza, rica de limites, rica de experiências que expandem sua consciência. E essa riqueza interna ecoa em tudo que faz, no modo como fala, caminha, escolhe e até no modo como olha. É por isso que, quando um homem te perde, ele sente de imediato que algo insubstituível saiu da vida dele. Isso não é drama. É percepção real. Ele pode até tentar seguir em frente, pode tentar preencher o vazio com distrações, com outras conexões, com outros caminhos, mas nada se compara à segurança emocional que uma mulher madura oferece. Nada se compara ao equilíbrio da sua presença. Nada se compara à forma como você toca a vida de alguém sem precisar fazer esforço. E essa consciência não faz você se sentir superior, faz você se sentir responsável. Você passa a ser responsável pela sua própria energia. Responsável pelas suas escolhas, responsável pelos vínculos que decide nutrir
E, acima de tudo, responsável por se afastar quando percebe que alguém não está preparado emocionalmente para te receber. Porque quando uma mulher chega ao nível de maturidade que você está construindo, ela não briga mais para ser valorizada. Ela simplesmente se retira. E essa retirada dói mais em um homem do que qualquer discurso inflamado, porque sua ausência grita verdades que sua presença tentava suavizar. E essa ausência diz tudo. Diz que você não negocia com desordem, diz que não compactua com imaturidade, diz que não desperdiça energia, diz que não abre mão da sua paz para sustentar caos emocional, diz que sabe exatamente o que merece e não hesita mais em ir embora quando não recebe. Essa clareza é o que te torna rara, essa postura é o que te torna valiosa, essa força é o que te torna inesquecível. E conforme essa mulher se revela, algo ainda mais profundo acontece. Você passa a inspirar transformação, não por discurso, mas por exemplo. O homem que está ao seu lado percebe que crescer não é apenas necessário, é inevitável. Porque estar com você significa caminhar em um ritmo emocional mais elevado, mais consciente, mais equilibrado. Isso faz com que você se torne não apenas a mulher que ninguém quer perder, mas a mulher que ele sabe que jamais encontrará novamente. Conforme essa nova identidade se consolida, algo ainda mais marcante acontece. Você passa a enxergar o amor com olhos adultos. Não é mais sobre borboletas no estômago, nem sobre fantasias românticas construídas em cima de expectativas irreais. Agora, você enxerga compatibilidade, reciprocidade, caráter, cuidado, e isso muda completamente a forma como você se envolve. A mulher que ninguém quer perder não precisa se iludir para sentir que ama. Ela ama com consciência, ama com responsabilidade, ama com maturidade. Ela sabe que paixão sem estrutura emocional vira caos, e sabe também que segurança sem paixão vira monotonia. Por isso, ela busca equilíbrio, e equilíbrio no mundo moderno é raríssimo. E o homem percebe esse equilíbrio não nas grandes declarações, mas nos detalhes. Na forma como você contorna um conflito sem transformar tudo em guerra, na maneira como expressa sentimentos sem fazer chantagem emocional, no modo como estabelece limites sem agressividade, mas com firmeza suficiente para ser respeitada. Isso faz com que sua presença seja compreendida como um porto seguro, não de dependência, mas de estabilidade emocional. Mas existe uma profundidade ainda maior nisso. Você se torna a mulher que desperta o melhor de um homem, sem nunca precisar forçar essa transformação. Sua presença emocionalmente estruturada cria espaço para ele evoluir. Ele percebe que com você não existe punição constante, nem cobrança desnecessária, nem joguinhos que drenam a energia. Com você existe verdade. E verdade, quando encontra alguém pronto, liberta. E é essa liberdade que faz sua conexão ser tão valiosa. Porque quando um homem percebe que ao seu lado ele pode ser forte, sem precisar fingir perfeição, e vulnerável sem medo de ser ridicularizado, ele entende que encontrou uma mulher rara. Ele entende que encontrou uma parceira que constrói junto, que cresce junto, que amadurece junto. E essa percepção cria uma sensação profunda de responsabilidade emocional. Porque ele sabe que, se falhar com você, não está decepcionando apenas uma mulher, está perdendo uma oportunidade única de construir uma vida emocionalmente rica. E mais do que isso, sabe que você não ficará implorando para que ele volte. Você não fará discursos longos tentando convencê-lo do seu valor. Você sabe quem é. Você sabe o que merece. Você sabe que não precisa se destruir para manter ninguém. Essa certeza, essa solidez interna que você carrega, é o que faz você se tornar insubstituível. E não é porque você é difícil, como muitos gostam de rotular. É porque você é consistente. É porque você é estável. É porque você é profunda. É porque você é coerente. É porque você é mulher de valor emocional raro. E quanto mais você cresce, mais evidente isso se torna. Os homens percebem na forma como você se comporta. As mulheres percebem na forma como você inspira.
E você mesma percebe quando olha para trás e vê que, em algum momento da sua vida, aceitou coisas que hoje jamais toleraria. Essa evolução não te deixa arrogante, te deixa consciente. Você começa a se posicionar com uma elegância natural. Começa a responder com serenidade. Começa a recusar convites que não te acrescentam. Começa a atrair conversas mais profundas. Começa a ver oportunidades onde antes via ameaça. Sua energia se eleva. Seu campo emocional se expande. Sua vida começa a refletir sua nova identidade. E os homens? Os homens notam tudo isso nos pequenos detalhes. Notam no jeito que você se valoriza, no jeito que você diz não, no jeito que você cuida da sua rotina, no jeito que administra sua atenção, no jeito que exige, sem uma palavra, ser tratada com dignidade. É nesse ponto, nesse exato ponto, que você deixa de ser a mulher que ele deseja e se torna a mulher que ele sabe que não pode perder. E à medida que essa versão de você se fortalece, algo surpreendente começa a acontecer. Você perde o medo. O medo de ficar sozinha diminui. O medo de não ser suficiente desaparece. O medo de ser trocada se desfaz, porque agora você entende, de forma madura e inabalável, que aquilo que é verdadeiramente seu nunca exige que você se diminua. Nunca exige que você sofra em silêncio. Nunca exige que você abra mão da sua identidade. E essa consciência, tão rara, tão preciosa, transforma completamente a forma como você se posiciona diante da vida. A mulher que ninguém quer perder é aquela que descobre que sua autoestima não está nas mãos de nenhum homem, mas na relação sólida que constrói consigo mesma. Essa é a virada. Esse é o ponto de inflexão. Esse é o momento em que tudo muda. E quando a sua energia muda, sua vida inteira recalibra. Você para de aceitar encontros confusos, mensagens pela metade, atitudes ambíguas. Você não se impressiona com gente imprevisível. Você não romantiza indícios mínimos de interesse. Você entende que amor não é enigma, é clareza. Os homens percebem isso de longe. Eles sentem quando estão diante de uma mulher que não é guiada pela solidão, que não busca migalhas, que não se deixa levar por impulsos emocionais, que não se ilude com discursos desconexos. Sua presença transmite algo quase espiritual, a sensação de que você está em paz consigo mesma. E essa paz é magnética, porque ela comunica 3 verdades sem precisar dizer nenhuma. Você não tem pressa. Você não precisa provar nada. Você não teme perder o que não te pertence. Essa sofisticação emocional atrai homens de verdade. Homens que prezam por integridade, por estabilidade, por reciprocidade. Homens que reconhecem o valor de uma mulher que é capaz de amar com profundidade, sem perder a própria identidade nesse processo.